Olá, bem-vindos ao canal Vale Lembrar e o assunto do vídeo de hoje é formação de professores. Para tentar deixar esse assunto o mais claro possível, eu vou comparar com um professor de matemática, por exemplo. Ele faria todo o ensino fundamental numa escola normal, depois ele faria o ensino médio, como todo mundo faz, aí ele entraria numa faculdade de licenciatura de matemática. Ele passaria esse tempo estudando essa faculdade, e quando chegasse lá no finalzinho ele começaria a fazer alguns estágios, e quando ele se formar na faculdade, ele estaria apto a dar aula de matemática. E assim, seguir a sua carreira, e conforme for avançando os anos, fazer pós-graduações, especializações, mestrado, doutorado, e aí sim ir subindo lá do ensino fundamental para o ensino médio, a dar aula na faculdade, a regência, e aí se tornando um grande doutor em matemática. É um caminho bem claro. Como que funciona na dança? Primeiro que no universo da dança a gente não tem essa clareza com a formação acadêmica e nem esse acesso à formação acadêmica, porque cada país tem sua cultura, cada família tem a sua cultura, então vamos deixar esse assunto de lado que não vem ao caso. Mas como que geralmente funciona no mundo da dança? Você decide começar a dançar, sei lá, com X idade, entra numa escola. Aí essa escola, se ela tem caráter de formação ou não, seja lá qual for a escola que você for estudar, que tem N escolas diferentes, você começa a estudar nessa escola e passa por todo o período inicial ali estudando bonitinho. Quando chegar ali nos seus 17 anos, se você não sair dessa escola para ir fazer faculdade, ou porque arranjou namorado, ou porque ficou sem tempo, ou criou bode da dança mesmo, você continua ali. E aí fatalmente você vira a estagiária, e aí de repente quando você vê, você já tá dando aula, e aí de repente quando você vê, você virou a tia da escola, você virou mais uma professora e começa a se questionar se o que você tá fazendo é certo ou errado, se os seus alunos estão indo bem, se não estão indo bem. De repente tu te encontra numa engrenagem da escola e que tu não sabe nem como que tu foi parar ali. E aí é essas pessoas que têm vindo lá no meu Instagram me perguntar: Dini, o que tem que estudar para ser professor? Dini, me ajuda, eu tenho uma turma, eu não sei o que fazer. Ou então as pessoas nem chegam até mim e fazem um balé e dão aula aí por aí nos lugares que eu falo assim: meu Deus, estão levando os alunos para onde? Que tipo de formação? E enfim, é bem complicado a nossa realidade, porque não tem quem vá em cima, não tem quem cobre, não tem quem fiscalize o que é certo e o que é errado, e aí mistura com essa coisa de que no meu método faz isso, porque eu aprendi que na escola Royal faz aquilo, que na escola francesa faz isso, e aí mistura tudo e no fim ninguém estudou nada, ninguém fez nada. Calma lá, porque esse vídeo é para organizar isso tudo. E antes de ir para o nosso próximo tópico, eu gostaria de relembrá-los que conforme eu for falando e for surgindo dúvidas, vá escrevendo aí nos comentários, para que as dúvidas não se percam e para que a gente possa ampliar os nossos conhecimentos. E não se esqueça também de curtir esse vídeo, de se inscrever nesse canal para não perder nenhuma outra dica e acompanhar tudo e não perder nada. O nosso próximo tópico é formação de bailarino e, consequentemente, professor. Como que funciona? Não é muito diferente daquele professor de matemática que eu narrei lá no começo. Você entra numa escola de formação, você tem lá, por exemplo, a minha escola. Você tem de 1ª a 8ª série, ou seja, uma série por ano, um exame por ano, que você começa a cursar lá com seus 9 aninhos e vai até chegar na 8ª série. Quando chega na 8ª série, você tem mais 3 exames de ensino médio e aí você se forma como uma bailarina intérprete, apta a entrar em qualquer companhia de balé e exercer sua função de bailarina. Após você ter vivido essa fase de bailarina intérprete com todos esses diplominhas lá de formação, você decide ser professora, você começa um novo estudo para ser professora. E nesse novo estudo você começa de novo do 1. Você vai estudar como que se ensina a 1ª série, a 2ª e aí sim gradativamente. Na minha escola, inclusive, para te sair de uma série para ir para outra série, por exemplo, para te terminar de concluir a 3ª série, para te poder estudar a 4ª série, você precisa apresentar para a banca uma turma de 3ª série para comprovar que você sabe da aula e que você está conseguindo aplicar toda a metodologia. Ou seja, é bem complicado é bem diferente do que a gente vê muito por aí. E aí algumas pessoas que estão entendendo o que eu tô falando, que já sabem de tudo isso, que já viram os outros vídeos eu falando isso, vem no meu Instagram e pergunta assim: Dini, onde eu encontro esse tipo de escola? Onde eu posso me formar como bailarina? Onde eu posso dar como professora?
Bom, é muito simples. É só você ir na secretaria da sua escola e perguntar que metodologia que a sua escola aplica. E na sequência, que metodologia a sua escola aplica é se os professores são credenciados, se aquela escola faz exame. E aí a gente vai saber o resultado. Se a sua escola faz exame, se a sua escola é credenciada, se ela é uma filial de alguma metodologia, ela vai te informar, passar todas as informações de exame e etc. Outra coisa que as pessoas me perguntam é: ai, Divina, mas eu já sou mais velha, eu perdi ao início, agora é tarde, como que eu vou fazer esse exame de primeira série tendo 30 anos? Calma. Porque daí, cada metodologia já tem essa adaptação para a nossa realidade brasileira e quase todas as metodologias já disponibilizam uma espécie de aceleração. Tipo, você não vai precisar fazer o primeiro exame, você presta um teste de nível que vê mais ou menos em que nível você está e aí você segue dali para frente, no quesito ser bailarina. Se é para ser professor, você passa por um teste para que você mostre que você domina todo o conteúdo e aí vai lá para começar a aprender a ensinar a primeira série, a segunda série, como eu havia falado no tópico anterior. Ou seja, basta você ir na secretaria da sua escola ou da escola nova na qual você está se ingressando e perguntar sobre essas informações sobre o caráter de formação de bailarina e o caráter de formação para professor. O próximo tópico é a diferença entre um curso livre, um curso de formação, faculdade e curso técnico. Curso livre, o nome já fala, é um curso livre. Grande maioria das pessoas que eu conheço fazem aula em escolas de curso livre. O que eu quero dizer com isso? Não tem caráter de formação. Ensina muito bem? Ensina muito bem. Te ensina o beabá, o que tem que ser feito dia a dia, é muito bom? É muito bom. Nessas escolas de curso livre, geralmente você aprende balé, sapateado, contemporâneo, jazz, vai embora, carimbó, chachado, N modalidades, você dança pra caramba no final do ano, é fantástico, tem professores incríveis, é um máximo, é válido, ótimo, mas não é formação. Não vai te gerar no final de lá, 4 ou 5 anos, um diploma que te ateste numa metodologia de balé. Você está fazendo um curso livre. Ah, mas aí significa que eu não vou aprender? Não, você vai aprender muita coisa, mas não é um curso de formação. Escola de formação. O nome já fala. Essa escola de formação geralmente é uma escola exatamente igual à escola de curso livre, só que você é preparado todo ano para um exame. Este exame o localiza numa série daquela metodologia. E essa metodologia é reconhecida por vários lugares e países. Eu já tenho um exemplo aqui nesse canal, uma outra vez, com relação assim, ó. Se você é um aluno e está estudando na 8ª série aqui em São Paulo, sua família se muda e você vai estudar no Paraná. Quando você chegar lá no Paraná, você leva o seu histórico escolar e chega lá no Paraná e entra na 8ª série. Tem algumas coisas que são diferentes? Tem algumas coisas que eles já viram, que você não viu e etc. Sim, mas você tá na 8ª série, indiferente do seu desempenho. Agora, trazendo pro nosso universo do balé. Se você faz uma escola de curso livre aqui em São Paulo e tem que se mudar pro Paraná, quando chegar lá no Paraná, você tem que diploma? Você tá em que série? Você fez o quê? É um curso livre? O curso livre de São Paulo é completamente diferente de um curso livre no Paraná. Então a probabilidade de você se perder completamente e você não saber quem você é e você achar que não sabe nada ou descobrir que você sabe muito é muito grande. E numa escola de formação isso não acontece. Você sai daqui cursando a Royal da 4ª série, você chega no Paraná, procura uma escola que tem a Royal e entra lá na 4ª série. Você sai daqui, vai estudar lá na França. Chega lá na França, você sabe que você tem até a 8ª série, você pega dali pra frente. Você é uma bailarina profissional e você vai fazer o seu currículo. Existe uma diferença entre você ter 8 anos numa escola de curso livre e você ter o certificado de formação do 8º ano, de seja lá qual metodologia você for fazer. Ah, mas então na faculdade agora, né? Porque eu tô fazendo faculdade e na faculdade eu passei por todas as disciplinas e eu vou me formar, vou ter um diploma de graduação de faculdade, então isso me dá direito a dar aula? Sim, por causa daquele esquema lá do começo que eu falei de formação do ensino do nosso país, mas calma lá que tem as suas ressalvas. Que tipo de aula você vai dar? Porque se você for dar aula de balé para uma escola de formação, você precisa ter todos aqueles diplomas que eu expliquei no tópico anterior. Não vai ser só sua graduação que vai te dar direito de dar Royal
numa escola de formação, porque eles não vão aceitar. Eles vão querer o diploma de professor da Royal. Ah, mas então a faculdade funciona mais ou menos como um curso livre? Mais ou menos como uma escola de curso livre. Você vai experimentar tudo, você vai ver tudo, você vai ter outras coisas que vão te enriquecer muito, mas se você quer ser professora de balé, calma lá, que não é bem assim que funciona. Ah, não, mas Gini, mas eu faço balé na faculdade, eu sei. Assim como você faz jazz, como você faz contemporâneo, como você faz carimbó, chachado, frevo. Em algum lugar você vai ter que se aprofundar. E se você decidir se aprofundar no balé, você vai precisar procurar uma escola com caráter de formação. O curso técnico, se eu não me engano, eu tenho quase certeza absoluta, corrijam se eu estiver errado, ele veio antes da grade de graduação. O curso técnico foi aprovado pelo MEC antes. E o curso técnico era para ser mais ou menos o que a faculdade é. Só que como era um curso técnico, pouca revisão, ele virou muito bagunçado. Eu conheci escolas que falavam que davam curso técnico sem aplicar uma única prova, sem fazer nada, tipo assim, ó, numa coisa terrível. Eu estudei numa escola onde tinha um caráter de formação na metodologia cubana e, paralelo a isso, fiz um curso técnico de dança onde eu pude experimentar todas as outras modalidades. Dentro desse curso técnico tinha aula de teatro, anatomia, música e toda a parte teórica de todas as danças que a gente pôde conhecer. Paralelo a isso, paralelo a esse curso técnico, eu ainda fiz os cursos de formação lá bonitinho da metodologia, faço atualização todo ano para poder aplicar o balé. E para encerrar, eu separei uma sessão de perguntas mais frequentes que acontecem lá no meu Instagram para tentar ajudar a galera. A primeira é: Gini, quero ser bailarina de companhia, o que eu faço? Rala, minha filha, vai fazer aula de tudo quanto é jeito. Antes, só responde uma pergunta para mim: você quer dançar em companhia? Você quer dançar que tipo de movimentação? Ah, Gini, minha paixão é movimentação contemporânea. Você vai precisar do balé, mas você vai precisar de uma formação contemporânea. Então você vai precisar dessa aula. Ah, então eu vou precisar, para entrar numa companhia, ter todos os exames da Royal? Isso pode ajudar sim você passar na primeira fase, dependendo da companhia, mas não vai te garantir que você entre nessa companhia. Vai te ajudar num processo de seleção, mas na hora, na prática, lá na audição, a banca que vai decidir se tem o perfil da companhia ou não. E o mercado das audições é bem extenso, a variedade de companhias é bem grande e você vai ter que experimentar muito e ter muita noção do que você gosta de fazer com relação à movimentação e fazer muita aula, se manter em forma. Quando eu digo forma física. Pense em você como um atleta se preparando para uma maratona. A próxima pergunta é: Gini, eu sou professora de balé na escola Bolinhas e eu preciso muito de material para dar para os meus alunos. Esse material ele é super escasso. Ele não está disponível aí na internet para você procurar. Você pode até passar por ele, mas você não vai conseguir identificar. E aí meu conselho para essas pessoas que já estão trabalhando, que já estão dando aula é: conheçam uma metodologia, se afiliem a uma metodologia e vá atrás da formação para professores dessa metodologia, seja ela qual for. Porque na hora do vamos ver, gente, pirueta é pirueta, plié é plié, tandi é tandi. O que muda é a maneira como que ensina. Então você já provavelmente já tem uma familiaridade com algum tipo de metodologia. Vá a fundo e procure caráter de formação, estudar para ser professor, porque isso faz toda a diferença. A outra pergunta é: qual é a real diferença do professor de curso livre para um professor que dá aula de uma metodologia específica? A diferença é o futuro, gente. A diferença é que a metodologia, professores que dão aula lá com seu caderninho, que seguem um cronograma, eles têm um planejamento que funciona, que está funcionando aí há muito tempo. Porque afinal de contas, a metodologia russa não foi feita por uma pessoa e não foi feita ontem. É um negócio que está aí, ó, há anos sendo analisado e fazendo testes e melhorando e evoluindo. Um professor que trabalha com esses cadernos, ele sabe muito bem o que tem que ser dado no primeiro ano e ele vai trabalhar em cima disso. Agora, um professor de curso livre, um professor que tem um outro caráter, que não está preocupado com essa formação, ele vai se preocupar com outras coisas, com poética, com a beleza, com o seu festival no final do ano, e aí ele vai querer pôr uma pirueta e ele vai ensinar essa pirueta no meio de uma segunda série, nem vai se dar conta se aquela criança deveria estar aprendendo aquilo ou não. Ah, mas isso é tão prejudicial, isso prejudica muito? É aquilo que eu te falei, existem muitas escolas boas com muitos professores bons e conscientes, mas existe o contrário também.
E se esse aluno for sair no meio desse curso e estudar em outra escola, em que série que ele tá? Em que lugar que tu localiza esse aluno? É muito complicado, a chance dele se perder é muito grande. E outra coisa, eu conheço muita gente que trabalha nesse método mix, faz um mix, que trabalha um pouco de cada coisa. Eu acho fantástico se você tem essa cabeça, se você tem essa consciência de trabalhar muitos métodos ao mesmo tempo, mas vai lá, o conteúdo é muito escasso, a chance de tu te perder no teu mix é muito grande. Você pode ter sido uma excelente bailarina, mas você esqueceu o que você aprendeu na primeira série e na segunda série você tinha 7, 8 anos. Será que você não está dando para suas alunas de 8 anos muito mais conteúdo do que elas deveriam? Será que tu não está dando atenção para coisas que não seriam importantes nessa fase? Porque você acha que toda bailarina tem que girar uma pirueta? Vá lá, toda bailarina tem que girar uma pirueta, mas de uma série pra frente. Não é no primeiro ano de balé que tu vai querer que a tua aluna faça uma pirueta de quarta, terminada numa quarta longé. Ela tá na primeira série. Ela tem que aprender a barriga, não tirar uma pirueta. Então essa história desse mix, essa história de você não ter um norte é muito perigoso. E aí eu vou bater sempre na mesma tecla. Siga uma metodologia, porque lá tá escrito, não falha. Você segue aquilo, você tem orientação, você recebe apoio de outros professores que trabalham com essa mesma história e a chance de você ter bons frutos é muito maior do que você ficar perdido no seu mix. Então é isso, eu espero que vocês recebam todas essas informações com muito carinho. Se ficou alguma dúvida ou se na sua escola funciona diferente, se você acha que deve ser feito diferente, comenta aí pra gente discutir. Informação nunca é demais. Existem N outras formas de ensino e futuros possíveis. Se ficou ainda alguma dúvida com relação a alguma coisa que eu não tenha respondido ou que eu possa falar de uma outra forma, escreve aí também nos comentários. Não esquece de me seguir lá nas redes sociais, acompanhar tudo que acontece lá e tudo que acontece aqui, ativando o sininho para não perder nenhum outro vídeo. E até mais!